E nós vamos cantar ele. Novo nascimento. A fim de saber o caminho da luz, o mestre bem claro me fez entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer, com voz infalível o disse Jesus. Tem aquele sentimento que não é um sentimento bom, que o homem ele tem sentimentos, mas é um sentimento diferente. Um sentimento diferente. Eu lembro dessa pessoa, não vou citar nome, mas veio a mim agora isso. E também lembrando da irmã Cassiane, né, que está em casa, fez cirurgia? Ainda não fez cirurgia. Você vai de fila de cirurgia, é difícil. Eu estou na fila também. E não me der nem esperança de quando vai sair. Sobrinho do Carlos Augusto também tem internado. Sobrinho do Carlos Augusto tem internado. E vários outros pedidos, né? Vários outros pedidos. Estou esperando também para fazer a cirurgia do pé. Agora fazer mesmo, de verdade. Porque meu pé está como, ele está como no dia que quebrou. Não teve nenhuma mudança. Então o raio-x no dia que quebrou e o raio-x que eu fiz agora em Poços, está a mesma coisa. O
deve que te ama, o propósito, tu sabe. Deus sabe todas as coisas, né? Tudo está diante de Deus. Então vamos levantar nossas mãos em favor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus. Sim, ó Pai. Aleluia. Pai eterno. Sim, ó Deus. O Senhor conhece todas as necessidades. Aleluia. Pai, nós citamos aqui alguns nomes, Senhor. Sim, ó Deus. E o Senhor sabe Sim. que cada um precisa. O Senhor é o Deus do impossível. Sim. O que o médico não pode fazer, o que a medicina, o que a ciência, o Senhor pode fazer. Senhor, nós intercedemos por cada um dos cada pedido, Senhor, é especial para nós, porque são nossos irmãos, nossos amigos, Senhor. Toma nas tuas mãos nesta hora, Senhor, que sim, esse problema seja resolvido. Porque só o Senhor pode resolver. Eu não posso, ninguém pode, mas o Senhor pode. Então está nas tuas mãos, o que podemos fazer muitas das vezes é somente orar, somente interceder, ó Pai. E nós sentimos, Senhor, nesta hora, que o Senhor dê a vitória para cada um, Senhor, dê a cura divina para cada um nesta hora, Pai. Nós intercedemos com amor em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado. As crianças, o senhor falou, não prestei atenção? Nenhum preparou nada, não? Não. Aleluia. Mas os irmãos faz isso, né? Tragam eles preparados no decorrer da semana um hino, um corinho, um versículo da Bíblia. Eles podem, né? Um parágrafo, uma frase de parágrafos da mensagem. Faça isso, irmãos. Faça isso às crianças. Isso vai ajudá-los lá no futuro. Vocês podem ver que todos aí que nasceram no berço evangélico, que há um princípio dentro de vocês, que vocês não esquecem. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça nunca desviará dele. Ainda que a pessoa humana saia do caminho, mas aquilo que ele aprendeu, que é o caminho verdadeiro, Cristo, não sai dele. Então, os irmãos, faça isso. E sábado que vem, como eu já tenho a nota para os irmãos é quem tem que mostrar, né, assim, mais interesse por causa dos filhos, né? Porque cada mãe, a gente entende que tem essa responsabilidade de vocês, mas faça isso. Traga as crianças para participar, né? Traga, e eles participando ajuda muito, né? Hoje a Mariana passou quase a parte da manhã no hospital, na UPA, né? Que é o pronto-socorro, mas a gente está bem, graças a Deus, já está bem. E mesmo que ela não estava muito bem, não perdeu nenhum culto. Nós estamos com culto desde quarta-feira sem parar. Tivemos quarta-feira um culto de oração lá em Poços, quinta em Bandeira do Sul, ontem em Buiúna e hoje aqui. E amanhã estaremos em Poços de Caldas. Então Deus tem dado graça para a gente estar cultuando, estar servindo a Deus. Então os irmãos, façam isso, né? Se você não pode estar em todos os cultos, mas você pode
ter o seu culto em casa, a leitura da mensagem. Nós estamos com a mensagem, o tema A Mensagem à Igreja de Laodiceia. É uma mensagem curta, mas há conteúdos profundos ali. Desde o princípio, nós vamos ver que Deus usou o irmão Brana para pregar no encontro, né, de pastores e irmãos, um companheirismo, e é um tema muito sobrenatural e nos ajuda muito. Então, os irmãos, faça isso, né? Faça isso. Eu creio que vai ajudar muito para o nosso companheirismo do segundo sábado, né, do mês. Os irmãos, façam isso. Eu creio que todos levaram. Se não levaram, tem ainda aqui a mensagem da igreja de Laodiceia, né? Eu creio que tem. Se não tiver, os irmãos que não pegaram me falam, porque eu acho que pegaram, né? E já está chegando outra nova, irmãos. Já entregamos todos os dias da nossa vida, que é um sermão muito tremendo também. Recomendo que todos leiam. E já está chegando mais um novo sermão para nós aí. Creio que até o final da semana que vem já temos em mãos. Foi despachado, foi ontem. É mais ou menos 4, 5 dias para chegar. E eu creio que seremos abençoados por Deus. E nesta noite, depois de algumas semanas, né? Semana, meses, né, irmão Zé Correia? Já faz algum tempo que o irmão Zé Correia não vem. E hoje quem vai ser usado por Deus será ele. Ele tem sido usado por Deus, né? Todas as vezes que Deus nos coloca no coração, porque a gente que é pastor e tem obreiros auxiliar que nos ajudam, a gente tem que ter uma direção de Deus. Quando a gente pede para um companheiro dar uma palavra ou pregar, aquilo é uma direção que a gente tem. Eu não faço aquilo por fazer, eu tenho que ter uma inspiração. A gente tem que ter uma inspiração. E eu mudo muito, né? Eu vim preparado e cheguei aqui. Deus não queria que eu falasse. Por certo, nós vamos ouvir coisa boa. E Deus tem usado o pastor Wilson também, nos cultos que ele tem pregado. E quarta-feira tivemos, né, o privilégio de ter o irmão Elias conosco ali em Poços de Caldas, com o pastor Sanches. Ele mora vizinho nosso ali. E ele trabalha como motorista. E então ele viaja muito na região de São Paulo. Então é difícil os dias que ele consegue até mesmo estar nos cultos do próprio pastor dele. Mas ontem, ou quarta-feira, ele nos deu, né, assim, o privilégio de ter companheirismo, e Deus usou poderosamente com a mensagem Dia da Vitória. Quem não participou, eu envio para todos os irmãos. Alguns irmãos parece que não libera. Eu tenho que enviar 2 vezes, não sei se é o celular que entra, porque eu envio uma mensagem simultânea para todos. E alguns caem, dá certo, e outros não. Eu tenho que reenviar. Talvez eu tenha que, porque as pessoas, alguns mudam de código, não sei o que acontece, muda de código automático. Então, pode ser também isso. E não consegue mandar, mas eu tenho enviado. Mas os irmãos já é inscrito no canal, né? Todos os irmãos é inscrito, automaticamente a mensagem chega. Eu fiz um teste para transmitir daqui, né? Mas a internet aqui em Caldas não é boa. Eu consegui transmitir um pedaço, mas não é boa. Precisa de mais megas para a gente conseguir mandar ao vivo. Eu tenho um programa aqui no celular, um aplicativo que a gente transmite ao vivo. Ontem eu fiz o teste em Ipuyuna e deu certo. Eu transmiti o culto de Ipuyuna. E aqui, eu não sei se é o meu plano aqui que não está bom, mas não conseguimos transmitir. Mas estamos gravando, depois a gente coloca, né? Se a gente tiver uma direção para colocar. Não são todos cultos aqui em Caldas que eu tenho colocado, que a maioria de cultos aqui tem sido mais para nós mesmos aqui, porque Deus trabalha de várias formas, né? E de vez em quando eu corto, né? Porque requer um trabalho para a gente colocar no YouTube. Então a gente precisa de pessoas que trabalham com edição, essas coisas. Eu não sei mexer muito com isso, mas a gente vai aprendendo aos poucos e logo a gente consegue, né? Porque os irmãos gostam de participar, né? Aqueles de longe, principalmente, os irmãos mais anciãos que participam muito em casa,
eles gostam de ter os cultos. Então nós vamos ouvir o toque de Somente Crer. O irmão Zé Correia terá toda a liberdade no Espírito para trazer o recado de Deus para nós nesta noite. Amém? Eu creio que os pedidos de oração já estão na presença de Deus e Deus responde conforme a vontade dele. Amém? Boa noite, irmãos, com Jesus, amém? Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Já fomos abençoados. Desde que nós chegamos, entramos dentro do tabernáculo, nós já estamos sendo abençoados. Amém. Aleluia. Saímos de casa, já saímos com o pensamento de ser abençoados. E Deus, Ele pode nos abençoar. Amém. Maravilhoso isso, né? Graças seja a Deus. Eu estava ouvindo o pastor Júlio dando a nota das crianças. Eu estava pensando, quando a gente era criança, porque eu nasci praticamente dentro de um lar evangélico. E quando eu tinha 7 anos de idade, 8 anos, eu já acompanhava meus pais para ir aos cultos. Isso já faz um bom tempo, né? Amém. E eu me lembro que eu tinha na faixa aí mais ou menos uns 9 a 10 anos, a gente andava nada uns 30 quilômetros para ir ao culto, mas morava na roça. Meu pai tinha uma charrete, colocava o cavalinho na charrete e a gente sentava, eu e meu irmão atrás ali, olhando para trás, e mais 3 crianças na frente e meu pai e minha mãe no banquinho, uma criança no colo, então ia bem cheia a charrete. E nós íamos para o culto, Assembleia de Deus. Chegava lá, o culto começava e já pegava as crianças e já ia para o fundo. Tinha uma sala grande lá e tinha uma mulher, uma irmã, né, que cuidava das crianças, e ali tinha ensinamento, o mesmo ensinamento que dava para os adultos, praticamente, a gente tinha lá no fundo. Chamava uma revista que eles davam, né? E aquilo fica gravado na mente da gente, nunca esquece. É verdade. Nunca esquece. Por isso que a Bíblia fala para a gente criar os filhos no caminho do Senhor, que a gente nunca esquece. É muito bom isso. Então, isso chama atenção, né? Isso é uma pura verdade. Graças seja a Deus. Amém. E estamos aqui, né? Glória. Lutando. Amém. Fraqueza, irmãos, todos nós temos. É verdade. Diz, quem pode levantar a mão e dizer, eu não tenho fraqueza? Né? Enquanto nós estivermos neste tabernáculo de carne, nós somos falhos. Mas Deus, Ele, pela sua graça, Ele nos dá força, Ele perdoa os nossos pecados. Amém. E nos ajuda. Amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre um tema, assim, né? Não vamos dizer bem um tema, mas é o que eu senti no coração de falar sobre armadilha. E eu estava já com uns papéis aqui que eu mandei fazer umas cópias, eu tirei. E eu cheguei lá onde faz, eu imprime, eu pedi para imprimir, assim, pastor Júlio, o tamanho da letra? Eu acho que a máquina do homem lá dá para ler daí, né? A hora que ele imprimiu, eu falei, mas nossa, que tamanho. Daí aumentou muito a folha, porque saiu a letra muito grande. Eu falei, não tem problema, não vai fazer de novo, não, eu pago isso daí. Ele fez um punhado de folha, mas não vai pensar que é muito, é pouquinha coisa, só que a letra está grande. Mas é muito, eu achei interessante e fiz. E eu vou querer
falar um pouquinho sobre isso, armadilha nessa noite. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para nós ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Jó, capítulo 18. Glória a Deus. Aleluia, capítulo Aleluia. 18, a partir do versículo 8, irmãos. Livro de Jó, capítulo 18, versículo 8. Somente uns 2 ou 3 versículos aqui. Vamos ler assim. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondido debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Amém? Senhor Deus, Sim. Pai Todo-Poderoso, Aleluia. nós não somos dignos, Pai. Eu não sou digno de estar aqui, Pai, Sim, ó Deus. porque o Senhor sabe. Ó Jesus querido, mas pela sua infinita graça que nós estamos, é pela graça e a misericórdia, todos nós, Sim. desde do diácono ao pastor, Sim. a mim e a igreja, ninguém de nós podemos levantar as nossas mãos e dizer nós somos perfeitos. Sim. Todos nós temos as nossas fraquezas, Sim. as nossas debilidades, É verdade. mas nós confiamos em Ti, Amém. que o Senhor é aquele que é o nosso ajudador. Sim, ó Deus. E eu peço nessa noite, ó Pai, Aleluia. transmite, Senhor, aquilo que o Senhor quer Sim. transmitir para a sua igreja, Aleluia. para Sim. mim, Senhor, que eu sou o que mais preciso de Ti. Sim. Em nome de Jesus Cristo. Sim. Amém. Amém. Glória. Podeis assentar, irmãos. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Como nós lemos aqui, esse texto já fala sobre armadilha na vereda. E a armadilha é muito perigoso, nós sabemos disso, todos vocês sabem que quando se trata de armadilha, nós temos que tomar muito cuidado. A armadilha é para fazer alguém cair em artifício enganador, em uma cilada, em esparrela, armação, tudo isso é atribuído a uma armadilha. Artifício traiçoeiro, de que alguém se serve a enganar a outro. Então, essa armadilha é alguém que pode enganar a outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Uma cilada e uma emboscada. Tudo isso é armadilha. Nós lemos na palavra aqui de Deus, aqui em Jó capítulo 18. Nós vamos prestar bem atenção aqui. Porque por seus próprios pés, é os nossos próprios pés, É verdade. é lançado na rede e andará andará nos fios enredados. Então nós temos que prestar muita atenção, ter cuidado para não cair nessas armadilhas, porque o diabo, diz o salmista Davi, que ele está ao derredor de cada um de nós, porque o anjo acampa ao redor de cada um de nós, mas o diabo está ao derredor, é isso, pastor Júlio? Ao derredor, como um leão, procurando nos tragar. Então o diabo está ao derredor. Mas nós vamos ver daqui a pouco na mensagem Como Poderei Vencer, que esse diabo que está ao derredor é uma pessoa, é um homem, é uma mulher. Não vai pensar que o diabo vai vir com um chifre em volta de você e ficar ao derredor de você, não. Ele vai vir com a Bíblia, ele vai vir com palavras bonitas,
Ele vai vir com uma mulher seminua ao lado do homem e vai vir com um galã de novela ao lado de uma mulher. E a cilada do diabo é isso. Nós temos que tomar cuidado. Verdade. Todos nós. Não vai pensar que o pastor não precisa tomar cuidado. Não vai pensar que eu não preciso tomar cuidado com essas coisas. Precisamos. Vigiando dia e noite. Orando e vigiando para não cair em quê? Em tentação. Né? Profeta de Deus, na mensagem Perguntas e Respostas, número 15, pregada dia 27 de maio de 1962 em Jeffersonville, Indiana, ele diz assim: e então alguém havia apanhado em uma armadilha feita pelo homem. Armadilha feita pelo homem. A armadilha não é feita por outra coisa, é pelo homem. O homem é perigoso. E ele havia apanhado essa grande águia e colocou naquele viveiro. Preste bem atenção. O homem pegou aquela águia e colocou dentro de um viveiro, dentro de uma gaiola. E a pobrezinha, agora essa águia, vocês vão trazendo isso para vocês, nós vamos trazendo que nós somos essa águia, temos que tomar cuidado. E a pobrezinha, olhei para ela e meu coração simplesmente doeu. Ela olhou para mim, um lado assim, e não sabia como sair daquela gaiola, daquela jaula. E ela estava assim, simplesmente atravessou ali, e ela sabia como decolaria, e começou a bater as suas asas. Pensa bem, o sofrimento dessa águia, presa numa gaiola, numa armadilha. E quando nós, irmãos, caímos nessas armadilhas, em qualquer armadilha, irmão, irmã, nós vamos sofrer as consequências. Porque nós não vigiamos, nós caímos naquela armadilha, e para nós se libertar daquela armadilha. Quem conhece arapuca? Eu conheço. Era aquelas arapucas que a gente fazia, tão assim de madeira, né? Pega 2 pauzinhos de lá, amarra um cordinho cruzado e vai colocando, faz arapuca, faz uma armadilha, coloca lá aquela armadilha e fica só esperando a pombinha cair lá dentro. Põe o trato. E nós, o homem é esperto, e nós crianças já era esperto. Nós sabíamos qual alimento que a pomba comia. Se nós queríamos pegar a pomba, nós colocava milho. Se nós queríamos pegar um passo preto, um chupim, nós colocava arroz com casca, porque ele gosta. E se nós queríamos pegar outro tipo de ave, nós colocava outro tipo de alimento. É verdade. E ficava observando, né? Eu ficava observando, nós íamos embora para casa. Dava um tempo de 2 horas, 3 horas, nós ia lá, o passarinho estava preso. Já estava lá. Pegava o bichinho com todo cuidado, passava a faca na goelinha dele, tirava as peninhas, fritava ele e comia, né? Irmão, Satanás está louco para nos despenar. Ele arma a sua arapuca e fica esperando cada um de nós cair dentro. E se nós não tiver cuidado, irmãos, depois que nós cair dentro dessa arapuca, dentro dessa armadilha que o diabo abre, coloca para pegar quem? Para pegar o bêbado lá na rua? Para pegar aqueles que estão lá dentro do boteco tomando cerveja? É lá que o diabo está querendo pegar, armando sua armadilha? Não! O diabo quer pegar a mim. É verdade. O diabo está com a armadilha aberta dizendo, vai cair. Agora ele cai. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Para que nós não venhamos a cair nessas armadilhas que o diabo está preparando aí fora. Ajuda nós. Porque aqui dentro da igreja é mais fácil a gente se libertar, não tem tanto perigo. O perigo está ali, da porta para fora.
O diabo está ali com a armadilha no jeito para pegar qualquer um de nós. Oh Deus, tem misericórdia de cada um de nós. E o diabo, ele não vai armar uma armadilha. Ele não vai armar uma armadilha para pegar esse bebezinho que está ali. Ele não vai armar essa armadilha para pegar aquele menino que está lá. Porque eles são inocentes. O diabo não pode fazer nada contra uma criança. Ele quer pegar o valente, ele quer pegar o pai. Ele está armando armadilha para pegar o pai, para pegar a mãe, para pegar a mim. Se ele puder pegar o pastor, é mais melhor ainda, porque ele acaba com a igreja. Armadilha, se ele pegar o pastor Wilson, se ele pegar o pastor Júlio, meu Deus, como que vai fazer depois? Tem solução, é claro que tem. A águia aqui teve solução. A águia saiu da jaula e voou, foi embora. Machucou tudo. Mas se machucou. Perdeu, o profeta disse que ela vinha, com aquela vontade, ela viu o céu azul, querendo voar, porque a águia não foi feita para ficar presa, a águia não foi feita para comer carniça, a águia foi feita para voar alto. E quando ela olhava o céu azul, ela batia o peito na grade da gaiola, a cabeça foi esfolando toda a cabeça. Tem um grande preço para nós pagarmos. Então é hora de nós tomar cuidado. Oh Deus, ajuda nós. Com essas armadilhas. Livra nós. Batendo sua cabeça contra as barras e as penas saindo de sua asa. Que dó. E as penas das asas aqui em toda a sua cabeça, até sangrar. Ela bateu nas barras tão forte que jogou de costa, e ela estava ali com aqueles olhos fadigados, olhando em direção ao céu, e ali o que pertenço, ela dizia, é ali que eu pertenço, é ali que eu pertenço, ali é o meu lar, foi para aquilo que eu nasci. Ela nasceu para aquilo. E para que nós nascemos? Nós nascemos para servir a Deus. Nós não nascemos para servir o mundo. Nós não nascemos para ficar comendo bolota de porco. Nós nascemos para viver a palavra. Nós nascemos para vir aos cultos, adorar a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. É para isso que nós nascemos. Glória a Deus. Verdade. Tomar cuidado com as armadilhas. Mas veja, entre eu e aquilo existe uma jaula. Bem, a única coisa que eu sei, vou colocar a minha mente nisto, e aqui vou eu, e bumba na grade. Ela caiu de costas outra vez. Eu pensei, ó, que coisa, não é isso terrível? Eu gostaria que aqueles que eles vendessem para mim, eu punharia minha Ford para comprá-la. Vem, simplesmente para soltá-la, vem. Oh, isso me fez sentir tão ruim, aquele pobre e grande pássaro ali batendo as penas. Eu pensei, esta é a cena mais horrível que eu já vi, diz o profeta. Não, eu volto atrás. A cena mais horrível que eu já vi é um homem nascido para ser um filho de Deus e então ficar enjaulado em um credo. Ele olha ali em cima e vê um Deus que ele realmente deseja servir, mas ele simplesmente não pode fazer isso. Eles não o deixam fazer aquilo. Vem enjaulado. Essa é uma coisa horrível, diz o profeta. Essa é uma coisa horrível. É uma coisa terrível. Porque praticamente todos nós aqui, quase todos nós, estivemos enjaulados em algum lugar. Eu estive enjaulado também, dentro de uma denominação. Mas como eu disse, aprendi grandes coisas lá dentro, desde criança.
mas não era o suficiente para mim. Faltava algo para mim. Eu estava dentro de um lugar que pregava parte da palavra. Estava bom? Estava. Mas tinha algo melhor. Que essa mensagem, que essa palavra, melhor do que aquilo que estava lá. Porque lá tem uma parte da palavra, aqui nós temos a totalidade da palavra. Amém. Aleluia. 100%. É isso que é o importante. Na mensagem Hebreus 6, capítulo 6, terceira parte, pregado em 15 de setembro de 1957, o profeta de Deus diz assim no parágrafo 101: com certeza o diabo lhe colocará uma armadilha aqui e ali. O diabo lhe colocará uma armadilha aqui ou ali. Irmãos, todos nós temos um ponto fraco na nossa vida. Não tem ninguém que pode dizer: eu sou forte em tudo. Tem um pontinho fraco em nós. Cada um de vocês pode puxar aí nos seus pensamentos que todos nós temos um ponto fraco. A corrente tem um elo fraco que está quase quebrando. E quando você coloca aquela corrente, engata lá no caminhão, engata aqui no trator para puxar o caminhão que está atolado, aquela corrente vai arrebentar. E ela vai arrebentar bem naquele elo fraco. É ali, ela não vai arrebentar lá no elo forte. Porque nós temos elos fortes, mas nós temos elos fracos. E é nesse elo fraco que nós devemos vigiar. Amém. Aleluia. É nesse elo fraco que nós devemos fortalecer. Meter solda ali, soldar esse elo. Fortalecer ele para que ele não se arrebente. Qual é o meu elo fraco? Qual que é o nosso elo fraco? Tem pessoas que têm um elo fraco de assistir um futebol, por exemplo. Então é naquilo que nós vamos vigiar. Não, eu não posso. Outros têm um outro elo fraco de assistir novela. Não assiste futebol, mas assiste novela. É um elo fraco. Então assim, sucessivamente nós vamos aí pensando qual é o nosso elo fraco. Se você não tem nenhum elo fraco, glória a Deus. Aleluia. Deus te deu uma grande vitória que você não tem. Mas é difícil achar enquanto nós estivermos. Mas Deus dá graça para nós. E nós vamos sair daqui fortalecendo esse elo fraco que nós temos. Amém. Amém? Assim diz a Bíblia: vem, o diabo lhe fará uma armadilha. Agora, e depois, claro que ele fará. Ele tentou fazer uma armadilha para o nosso Senhor Jesus. E ele fez com Moisés. Então, se ele fez com Moisés, ele tentou fazer com Jesus, por que ele não vai fazer conosco? Por que ele não vai fazer uma armadilha para mim, para você? Nós não somos melhor que Moisés. E nem tampouco melhor do que Jesus. Então as armadilhas estão aí. Ele fez com Moisés e o apanhou. Aqui ó, Moisés ele apanhou, Jesus ele não conseguiu apanhar não. Porque quando ele chegou para Jesus com aquelas armadilhas, Jesus já aplicou a palavra. Amém. Aplicou a palavra. Faz com que essa pedra aí se transforme em pão e coma, mata a tua fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Essa foi a resposta que Jesus deu usando a palavra. E nós também vamos vencer o diabo quando ele vir com suas armadilhas, é com a palavra. Amém. É com a Bíblia. É lendo a Bíblia e jogando a Bíblia na cara do diabo. Ele fez com Pedro e apanhou. Apanhou Pedro. E ele fez muito mais. Pedro até mesmo negou. Mas então ele
caiu e chorou. Podemos até cair na armadilha. Pedro caiu, negou a Jesus, mas depois ele chorou. Será que nós estamos chorando para arrependimento daquilo que nós temos feito? Será que nós temos dobrado o nosso joelho e fazer com que as lágrimas rolem nos nossos rostos? Pedindo perdão, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu vou perecer. Ajuda nós. Oh Deus, ajuda eu. Pedro chorou amargamente. Havia algo nele. Quando a pomba retornou para a arca, o corvo saiu e gralhou por ali. Tudo bem. Ele estava numa arca, mas quando ele saiu, a sua natureza era diferente. Ele pôde comer toda a velha carniça que ele quis. Ali não, na arca, aquele corvo estava comendo comida boa, junto com as pombas, porque lá não tinha carniça. Pensa bem nisso, irmãos. Que profeta de Deus traz uma mensagem. Quem não crê no profeta de Deus é porque não tem revelação mesmo. Então aquele corvo dentro da arca, Noé tratando das pombas, Noé dava comida para as pombas, o corvo comia. Mas a natureza dele não estava mudada. A natureza do corvo era corvo, comia junto com a pomba. Circunstância, não tinha outra comida, tinha que comer a comida da pomba. Mas a vontade dele era comer carniça. É porque não tinha. E se saciar. Por quê? Para começar, ele era um corvo. Ele era um carniceiro. Deus tem misericórdia de nós. Ele era um carniceiro. Bom, diz o profeta. Ele era um hipócrita. E se acertava no coleiro com a pomba. Todo orgulhoso. Deus tem misericórdia de nós. Quanto à pomba, ele podia voar para qualquer parte que a pomba voava, mas ele podia comer boa comida, como a pomba comia, e agora ele podia comer comida estragada, o que a pomba não podia comer. Ele comia a comida da pomba, mas a pomba não comia a comida dele. Então nós, como pomba, nós não podemos comer a comida que o corvo come. Mas o corvo pode entrar aqui e comer a comida que nós comemos. O corvo pode. Pois a pomba é uma mistura diferente. Ela tem um efeito diferente. Ela é uma pomba e uma pomba não pode digerir, diz o profeta. Uma pomba não pode digerir comida podre. Porque ela não tem nenhum fel. A pomba não tem. E um homem que é nascido do Espírito de Deus se torna uma pomba de Deus. Amém! A sua natureza é de Deus, a sua natureza. Sua transformação, sua estrutura. Sim, Senhor, se você colocasse o Espírito Santo, se você colocasse o Espírito da pomba no corvo, ele nunca se assentaria numa carcaça morta. Mas tinha que fazer esse transplante, né? Colocar o espírito da pomba no corvo, daí ele nunca sentaria numa carcaça morta. Se ele descesse por engano, ele com certeza se afastaria imediatamente e ele não poderia suportar aquilo. Um homem que é nascido do Espírito de Deus não tolera. Ele pode talvez passar por um bar às vezes, mas ele sairá dali rapidamente. Uma mulher poderá tentá-lo, fazendo com que se vire, mas ele virá a sua cabeça novamente. Irmão, se tem uma coisa que tenta, vamos ser sinceros, aqui não tem ninguém santo, não. É o Espírito Santo que santifica o homem, que santifica a mulher.
Eu estava ouvindo uma vez o pastor Luiz Mendes pregando uma mensagem e ele dizia: você quer ver um diabo? Um diabo na rua é uma mulher seminua descer rebolando rua abaixo. Esse é o diabo. Porque se nós não tiver cuidado, vai olhar. Vai olhar. É aí que é a armadilha que eu quero chegar. Para cada um de nós, tanto moças como rapazes, como homem, seja da idade que for, mais jovem, mais velho, seja pastor, seja diácono, seja obreiro, o diabo está querendo pegar as pessoas nessa era desgraçada que nós estamos vivendo. É verdade. Uma era suja, pastor Júlio. Só o sangue de Jesus Cristo que pode te socorrer, que pode nos socorrer. E nós temos que estar firmes na palavra. Mas ele virá a sua cabeça novamente, ele sairá dali rapidamente, porque ele é uma pomba, isso é correto, você não pode enganá-lo, porque ele conhece aquilo. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, e a um estranho elas não seguem. Elas não seguem, elas não seguirão. Ele é uma pomba para começar. E a respeito disso que eu estou falando, diz o profeta, a coisa real que ancora ali, é uma coisa real que ancora ali, diz o profeta. A armadilha de Satanás. A armadilha de Satanás. Apocalipse capítulo 4, versículo, segunda parte. Apocalipse 4, segunda parte, 1º de janeiro de 1961, o profeta de Deus pregou essa mensagem. 61, 59, 60, eu sou de 59, 61, fazia 3 anos que eu tinha nascido, quando essa mensagem foi pregada. 309. Todos os grandes, excelentes edifícios que as pessoas estão acariciando tanto hoje, todo o dinheiro e a cobiça, e todo o pecado, e mulheres bonitas, Homem bonito. mulheres bonitas e homens, porque hoje parece que virou uma desgraça. A mulher tomou conta. Em todo lugar que você vai tem mulher. E o profeta de Deus diz que nunca viu uma mulher tão bonita como hoje. Na época já dele lá há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, já dizia isso. E hoje? Como as coisas estão mudadas. E homens também. Homens. Seja o que for que eles tentem fazer com seus corpos, essa desgraça de Facebook tem desmanchado o casamento, tem desmanchado lares, através de homens e mulheres que entram nessas páginas. Quando vê armadilha, é uma armadilha que o diabo preparou o Facebook. É uma armadilha que pega rapidinho. Rede, é uma rede, aqui ele falou de rede, apanha nas redes sociais. O WhatsApp também, mas o WhatsApp não é tanto, agora o WhatsApp tem chamada de vídeo. Eu quero te conhecer, então vamos fazer uma chamada de vídeo. Vai lá, né, porque às vezes não está bem arrumado, arruma esse PP, coloca ali um negócio, fica ali, agora pode ligar o negócio. Vamos conversar. Está me vendo? Vai, pode ver aqui, ó. Se apresenta pelo celular. E o diabo está dando risada do outro lado. Peguei. Essa está na armadilha. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos usar a rede social,
nós podemos usar para as coisas boas. Põe um versículo da Bíblia lá, põe um culto lá, vai apostando culto. Não saia disso. Todos os grandes, excelentes edifícios que as pessoas estão acariciando, tanto hoje é o dinheiro e a cobiça de todo pecado, mulheres bonitas e homens, seja o que for que eles têm que fazer com seus corpos, alguma e outra coisa, é uma armadilha. É uma armadilha para quem? Para o diabo, para enviar suas almas para onde? Para o inferno. Perecerão, diz o profeta, perecerão e apodrecerão. Apodrecerão e os vermes da carne comerão. A primeira coisa, os vermes da carne, todo que eles já foram, retornará para o fogo vulcânico, para retornar ao nada, e a não ser a radiação, e agora vira uma cinza vulcânica. É isso que torna. Mas em uma destas manhãs, diz o profeta, mas em uma destas manhãs, amigo, em uma destas manhãs, quando tudo isso terminar, ela florescerá novamente. Amém. Os campos com seus trevos brancos e a fragrância da rosa misturará com as flores da árvore. Oh, que coisa boa, né? Árvore da vida. E Cristo retornará em uma manhã, quando os grandes pássaros, as pombas se assentarão nas árvores e cantarão, e ali não haverá mais morte e nem mais tristeza. Cristo e seus redimidos retornarão para a terra, não pessoas velhas, não, mas jovens para sempre, imortais. Nós levantaremos em sua semelhança. Nos levantaremos em sua semelhança, ultrapassaremos o brilho do sol e das estrelas. Aleluia! Glória a Deus! Estou destinado àquela linda cidade. Amém! Que o meu Senhor preparou para os seus. Amém! Onde todos os remidos, Aleluia! todos os remidos que não têm esse compromisso com as coisas do mundo, de todas as eras, cantarão glória ao redor do trono branco. Glória. Às vezes sinto saudades do céu, diz o profeta. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Glória a Deus! Aleluia! Ajuda nós, Senhor. Ajuda nós a não cair nessas armadilhas. Aleluia! Glória a Deus! Todos nós, com saudade do céu e da glória para contemplar. Amém! Que alegria será. Amém. Quando eu ouvir o meu Salvador naquela linda cidade de ouro. Como anseio vê-lo. Eu quero vê-lo. Estou destinado àquela linda cidade. João viu na ilha de Patmos, descendo como uma noiva adornada para o seu esposo. Um dia eu quero, diz o profeta, e terminou esse parágrafo assim: um dia eu quero encontrar com ele nos ares. Amém? Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos. Eu tenho um parágrafo aqui nessa mensagem e tenho esse daqui, mas vamos terminar com esse daqui, que eu quero. Como poderei vencer 105. Poderia terminar aqui, nessa coisa boa, indo para a glória, indo para o céu, mas eu quero mostrar algo nessa mensagem para vocês, que uma pessoa, que às vezes as pessoas ainda não conseguiram ler esse parágrafo dessa mensagem. Como poderei vencer? Quem conhece? Parágrafo 105 da mensagem, como poderei vencer? Diz assim:
Vencer significa conhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Vencer o diabo, você tem que conhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe. Simplesmente é um pensamento. Não creia você assim. Há um diabo verdadeiro. Ele simplesmente é tão real quanto você. Qualquer pessoa é um verdadeiro demônio. Foi o que nós acabamos de dizer. Qualquer pessoa é um verdadeiro demônio. Você deve reconhecê-lo como sendo real. Qualquer pessoa. Você deve saber que ele é um diabo. Ao mesmo tempo que você conhece e sabe que ele é um diabo, ele está contra você. Ele não está a favor. É por isso que ele está armando armadilha para te pegar. Para querer me pegar e querer te pegar. Não caia na arapuca. Não entre. Ele vai colocar comida lá que você gosta. Às vezes a comida que você gosta é o ponto fraco que você tem. É o nosso ponto fraco. Ele vai colocar aquilo bem na frente dos nossos olhos. Para nós cair nessa armadilha. E nos pegar. Então, para vencer, você deve reconhecer que Deus em você é maior. Para vencer o diabo. Nós temos que saber disso. Que Deus em nós é maior que o diabo. É maior que aquele que está no mundo. A Bíblia fala que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está em você é Cristo. Quem está no mundo é o diabo. Então há uma luta, há uma guerra entre você, entre a luz contra as trevas. Há uma luta da luz contra as trevas, do homem de Deus contra o demônio. O profeta mostra isso aqui. Mais poderoso do que ele é. Você é mais poderoso do que ele é. Aquele que está em você já venceu. Jesus já venceu. E por sua graça você é mais do que parceiro para ele. Amém? Aí está o verdadeiramente aquele que vence. Cristo está em nós. Cristo está em você, na irmã. Cristo está na irmã. Por isso que nós somos cristãos. Porque Cristo está em nós. Não é porque você é crente que você é cristão. Há uma grande diferença de crente e cristão. Cristão é aquele que está na palavra. Cristão é aquele que obedece a palavra. Ah, fulano é cristão. Não, ele só é cristão se ele nascer de novo. Ele só é cristão se haver um novo nascimento. E esse novo nascimento, quando você nasce, quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós se tornamos como uma criança, como esse bebezinho aqui, ó. Esse é o novo nascimento. Não tem pecado, é inocente. Se você bater nele, ele não vai guardar raiva de você. Não, ele não briga com a gente, não. Esse bebezinho não briga. Não guarda mágoa. Aquela outra, aquele menino lá, se você bater nele, amanhã ele está abraçando a gente. Isso é o novo nascimento. Daí nós se tornamos cristãos quando nós nascemos de novo. Nascemos da água e nascemos da palavra, do Espírito. Deus entra dentro de nós e faz uma mudança. Amém. Alguém bate de cá, ou não tem que bate de cá, amém. Glória a Deus. Amém. Pode bater. Pode dar tapa. Bate. Pegaram Jesus na cruz, sangraram, ele não revidou. Ele não brigou. Ele não caiu na armadilha de Satanás. Fizeram todos os tipos de armadilha para que Jesus revidasse, brigasse, mas ele sujeitou a morte de cruz, para nos salvar, para salvar a mim, para salvar todos nós. Aleluia! Oh Deus, ajuda nós! Aleluia! Ajuda nós a ser cristão de verdade, ajuda nós a nascer de novo, ajuda nós a ter a natureza do cordeiro, ajuda nós a ter a natureza de uma criança. É isso que nós precisamos. Oh, mas do outro lado, o diabo está lá trabalhando. O diabo trabalha de um lado e Deus trabalha do outro. O diabo trabalha com o mundo, Deus trabalha com a sua igreja. E nós vamos lutando, nós vamos vencendo e vencendo toda a armadilha de Satanás. Temos cuidado, porque o diabo está ao nosso redor.
como um leão querendo nos tragar. Que o Senhor Jesus nos ajude a vencer. A vencer. Nós temos que ser vencedor, irmão, não derrotado. É para isso que nós viemos, para ser vencedor. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Nós temos que ser revestidos da palavra. Aleluia! Revestido da palavra. Revestido de toda a armadura de Deus. Ser soldado para enfrentar o diabo. Nós temos que ser revestidos do capacete da salvação. Estar com uma espada apontada para o diabo. Senão nós não vamos vencer. Um soldado, quando vai para a guerra, ele tem que colocar a sua botina. Como é que chama? Coturno. Capacete. Colete, prova de bala. Aquele escudo. Antigamente era uma espada, mas hoje é fuzil. Na cinta, fuzil no ombro, e ia vencer o inimigo dele. Revestido da armadura que ele tem, no natural. Mas a nossa armadura é a palavra de Deus. Revestir-vos de toda a palavra de Deus para vencer o diabo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 O diabo está ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para ele tragar. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Armadilhas satânicas, né? José deu o tema para a mensagem: armadilha. Aí eu acrescentei: armadilhas satânicas. Deus, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, ele entrou na igreja. A palavra, que é o Espírito Santo, Cristo, entrou na igreja. E nós sabemos que, assim como o Espírito Santo entra em um homem e uma mulher para fazer-eles andar na palavra, o diabo também entra em homens e em mulheres para fazer-eles andar ao contrário da palavra. Então que Deus nos ajude, conselhos de Deus, irmãos. Eu creio que Deus nos avisa. Conhecer o inimigo, você tem que conhecer o diabo. Mas como eu conheço o diabo? Através dos acontecimentos que ele realiza. Você observa para você ver o que o diabo está fazendo com os casais. O que o diabo está fazendo com os casais? Separando, destruindo. Você observa o que o diabo está fazendo com os jovens, os adolescentes, as crianças. O que o diabo está fazendo? Destruindo. Você vai observando, o diabo está destruindo. Aí você vai vendo o que o diabo fez para destruir aquele lar, aquela família. Como o diabo começou para destruir, para separar aquele casal, para fazer isso, aquilo outro. Como o diabo começou? Aí você vai ver, ele trabalhou naquilo. Então, você aprende ao inimigo, ele veio naquela família por aquilo e conseguiu destruir aquela família. O inimigo entrou naquele jovem, naquela jovem, através daquilo, daquele ato, daquela prática, um vício, uma paixão ilusória. Ele entrou através daquilo e levou aquele jovem, aquela jovem à desgraça. Entrou através da droga. E assim você vai aprendendo, irmãos. A gente aprende assim, com aquela expressão, que nós temos que aprender com o erro dos outros. É verdade, pastor Deus.
um pai, ele divide aconselhar os filhos com os erros dele. O pastor Wilson, ele sempre prega baseado na vida dele. E eu também prego baseado na minha vida. O irmão Zé Correia prega baseado na vida. Porque a nossa vida, nós somos homens que passamos por muitas experiências e tivemos fraquezas e debilidades. O irmão Brana pregou a mensagem: perfeita força por perfeita debilidade. Mas o apóstolo São Paulo diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, nossa vida, ela serve de ajuda. Os meus erros que eu passei, sofri e carrego cicatrizes, serve de ajuda. O inimigo fez eu andar por esse caminho e eu caí em armadilha, eu me machuquei como aquela águia. Então, eu te aconselho, não vá por esse caminho. O pai aconselha o filho, a mãe aconselha a filha: filha, quando eu tinha a tua idade, eu fui tentado. Eu fui tentado fazer isso, eu fui tentado fazer aquilo. Mas eu escutei a voz de Deus e não fiz. Escutar a voz de Deus é muito melhor do que a consequência depois. Porque o diabo vai armar uma armadilha e vai jogar lá dentro mesmo. E depois para sair, meu Deus, Deus tenha misericórdia de nós. Deus usou o irmão José Correia tremendamente. Uma mensagem poderosa na simplicidade do Espírito Santo. Como temos aquela expressão, um pingo para quem sabe ler é o quê? É letra. Então vamos aprendermos com os ensinamentos, porque o diabo, ele não veio para brincar. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer ver uma família em harmonia, ele não quer ver a juventude, os adolescentes caminhar no caminho certo. Por isso que você vai ver que a maioria da juventude hoje, em vez de ser um instrumento do Espírito Santo, morada, templo do Espírito Santo, está sendo templos dos demônios. Satanás em jovens, adolescentes, Satanás em crianças. E sabe quem é a culpa? A culpa, em sua maioria, são dos pais. São dos pais. Por isso que nós pais temos que, enquanto os filhos estiverem na idade de ficar na responsabilidade nossa, nós temos por obrigação de exigir deles de uma forma bíblica, porque a Bíblia manda que o filho respeite o pai, respeite a mãe, honre o pai, honre a mãe. Enquanto o filho estiver debaixo do teto e ele não é de maior, ele tem que respeitar a doutrina daquela casa, o princípio daquela casa, do pai e da mãe. Cristão, pai e da mãe cristão. O pai tem que impor muitas das vezes: aqui dentro de casa eu não quero isso não. Aqui dentro de casa eu não quero aquilo. Aí se ele crescer e falar: eu vou viver a minha vida, filho pródigo, o pai não segurou ele não. O irmão Zé Correia pregou sobre esses dias, sobre isso. O filho pródigo, o pai dele não segurou. Eu quero a minha herança, pai, eu quero tudo. E o pai dele, ele foi feliz? Onde ele terminou? Nós ouvimos aqui, no chiqueiro de porco, desejando comer bolotas de porcos. E você vai ver, irmão, todos que não ouvem a palavra de Deus, todos que não ouvem o culto, todos, você vai ver que eles terminam comendo bolotas de porcos, comendo e achando que está bom, e não sabendo que aquilo está matando a alma dele. Mas o eleito não permanece comendo bolotas de porcos. Não. Ele pode até experimentar, que é as coisas do mundo. Mas a parábola diz que o filho pródigo desejou as bolotas. Mas na hora que ele desejou, a fome que ele estava, ele lembrou que tinha uma casa e tinha um pai. Que Deus nos ajude, nos livra da armadilha de Satanás, nos livra, nos dê uma libertação total, nos dê graça para sair dessas armadilhas. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pastor, eu espero a igreja em oração e
Sábado que vem é a Santa Ceia do Senhor. Os irmãos, venham, não percam, venham orar, venham agradecer a Deus e venham tomar a comunhão, porque nós somos filhos e filhas de Deus que vivemos em comunhão com Deus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Existe um ditado que quem não ouve conselho, ouve coitado. Ouve conselho, ouve coitado. Que Deus tenha misericórdia de cada um, Ajuda nós. de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem. Que Deus possa livrar dessas armadilhas, porque está cheio de armadilha para todo lado. Campo minado. O campo está minado. Senhor nosso Deus, Senhor, tem misericórdia de nosso nós. Pai, Oh, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela advertência, pelo conselho do Senhor, Pai, que isso possa ter o resultado em nossas vidas, Senhor, que nós vermos uma coisa que está meio duvidosa, é melhor afastarmos daquilo, Senhor. Oh Deus, dê discernimento para nós, Senhor, para cada um dos irmãos, Senhor, a livrar dessas armadilhas do diabo, Pai. E dê o Espírito Santo, que é o principal, é a principal coisa para nós livrar dessas coisas mundanas, dessas tentações, Senhor, e ajuda cada irmão, fortaleça e possa esta palavra estar selada em cada coração. Leva-nos para nossos lares agora, Pai, com essa bênção que nós recebemos, que isso possa alcançar a todos os irmãos, Senhor, que cada um possa ser abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe Amém. e até sábado, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja.